A gente fala com uma certa frequência uma frase que diz que o dinheiro não compra a felicidade. E dizer isso faz muito sentido mesmo, né? Afinal, felicidade é algo maior, é algo que não está de fato à venda ali. Oi, eu quero uma felicidade, por favor, parcela. Não tem isso, né? Por outro lado, o dinheiro traz uma segurança capaz de te dar tranquilidade para ir em busca da felicidade. E é sobre isso o nosso papo de hoje com a Luciane Quito. Oi, Lu, bom dia. Muito bom Tudo dia. bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né, Marcela? Que bom. No meio desse dia tumultuado, Nossa Senhora. Vamos falar um pouquinho sobre felicidade, não é mesmo? Para não tumultuar ainda mais. Para não tumultuar Pelo ainda amor mais. de Deus. Nossa, olha para a câmera, olha como a gente tá todo de azul, Olha tudo só, azul por tudo aqui, azul. para atrair coisas boas, não é não? Prontas para ir ao show do Roberto Pronto, Carlos? partiu o Roberto Carlos em dezembro. Olha, Rei, olha aqui. Ô Lu, vamos lá. Eu comecei falando que a gente tem essa frase, né? Que o dinheiro não traz felicidade, que não compra, de fato. Se a gente pudesse estar lá na prateleira do supermercado, no aplicativo, felicidade por X reais, seria muito tranquilo. Saúde, tranquilidade, paz, harmonia, segurança, de cada, por favor. honestidade, enfim, seria ótimo a gente comprar esse combão. Mas não é assim que funciona. Por outro lado, eu comentei que quando a gente tem uma tranquilidade financeira, a gente tem mais consciência, mais discernimento e mais tranquilidade para poder ir em busca do seu sonho e da sua felicidade. Porque sem grana fica tão difícil a gente tomar decisões mais corretas, né? Exatamente. E às vezes as pessoas pensam que felicidade, dinheiro, está atrelado ali àquela grande riqueza, a ter uma vida realmente desbanjar dinheiro, como o milionário da Mega Sena, mas não é isso, Marcela. A gente está falando aqui sobre dignidade, sobre passar no supermercado e na hora de chegar no caixa não ter que devolver as compras básicas, sobre não comprar ter... remédio, né? Exatamente, um filho ficou gripado e você poder comprar os remédios tranquilo. Num dia como hoje, com tantas turbulências, a pessoa que é aí de repente autônomo, trabalha para ganhar o próprio sustento, não se preocupar se vai poder levar a comida para casa ou não, é sobre isso, que vai muito além dessa riqueza que a gente fala, né, de uma forma pejorativa e que parece que é tão inalcançável. E quando a gente fala isso, pode parecer distante da realidade de muita gente, mas não é. Eu acho que a maioria, se não está passando por isso, conhece alguém que está passando por uma situação super difícil, que é de fato não saber se vai ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês. A gente está no dia 1º, não é não? Tem muita gente que cai aí a conta, o salário no dia 5, e aí você fala, meu Deus, até o dia 6 quase já está zerada a conta de novo. Para que todo mundo consiga ter uma certa tranquilidade, a gente precisa começar hoje, né? Exatamente, o melhor momento. Porque não vai ser de um dia para o outro. Não, é um processo e a gente vem falando aqui há bastante tempo dessa questão de termos a educação financeira como parte da nossa rotina e aprendermos a olhar ali as nossas finanças de um jeito mais estratégico. Eu gosto muito de um estudo recente da Universidade de Harvard que traz essa questão de uma maneira simplificada. Porque muitas pessoas me mandam mensagens privadas perguntando, puxa, mas eu não sei mexer com planilha, puxa, mas eu não consigo controlar o que eu gasto ou ganho. E aí quando a gente faz algumas perguntas simples, fica mais fácil. Tipo, por exemplo, a primeira pergunta, isso que eu estou gastando é essencial para a minha vida? Eu realmente preciso desse gasto? Porque quando eu não preciso, Marcela, fica muito mais fácil a gente deixar de lado e não gastar, não é mesmo? Se a gente for sincero na resposta pra gente mesmo, sim, eu preciso. Preciso. Tá, não preciso, tira. Aí a questão da honestidade conosco, aquela honestidade que é você com você mesmo é fundamental. Não vale enganar na resposta, certo? E aí também é muito peculiar, né? Porque de repente algo que é muito imprescindível na sua casa, de repente não é na minha. Eu atendi uma cliente na semana passada e ela me dizia que, por exemplo, o iPad na casa dela é essencial. E eu até brinquei, falei, puxa, o iPad lá de casa para mim não é essencial, eu quase não uso. Mas ela me explicou que o filho dela tem um nível de autismo e ele usa para se comunicar. Então, na vida dela, isso é essencial. Já na minha, não. Eu poderia ficar sem. Então, entender essas peculiaridades e respeitar isso também faz parte do processo de educação financeira. Ana Lopes, do bairro de Santana. Não, Ana Lopes Santana ou é Ana Lopes de Santana? Ana.
É a sua mensagem que eu vou ler agora. Falou assim, bom dia, Marcelo. O dinheiro não traz felicidade, mas é tão bom andar de cabeça erguida, sem dívida, sem dever nada pra ninguém, tá com as contas em dia. É bem isso, né? É isso, Ana. E apesar dele não trazer felicidade, ele pode impedir a gente de conquistá-la. Então, por isso que é importante ter aí as contas em dia, estar no azul. Alexandre de Taubaté falou o seguinte, bom dia, que Deus abençoe, amém. Ele falou, antes de responder a sua pergunta, gostaria de dizer que todos têm direito de se fazer ouvir, desde que não prejudique terceiros, disse Alexandre Godoy de Taubaté. E ele falou assim, e sim, já perdi por muitas vezes o sono por falta de dinheiro, sem conseguir pagar as contas. Alexandre, tantas pessoas vão se identificar com o que você está falando, porque de fato, quando a gente não tem dinheiro para pagar as contas, é difícil deitar no travesseiro e dormir com tranquilidade, né? Não dá nem para deitar no travesseiro e dormir, nem para trabalhar bem, nem para se relacionar bem, nem para educar os filhos bem, não é mesmo, Marcela? É verdade. Ô Lu, a gente, quando fala assim, de ter uma reserva financeira, para muita gente parece uma realidade muito distante, porque a pessoa não sabe nem o que vai comer amanhã, não sabe nem o que vai ter no fim do mês. Mas é algo que a gente fala aqui para plantar a semente da conscientização mesmo. Se está difícil hoje, vamos tentar trabalhar para que amanhã seja um pouco menos difícil e depois de amanhã um pouco menos difícil ainda. Fácil não é, mas a gente vai tentando, né? E todo mundo pode. Exatamente, todo mundo pode. E aí eu quero trazer Harvard de novo para a conversa. Vamos lá. Nesse estudo sobre felicidade, também ficou provado que quando a pessoa tem uma reserva financeira, ainda que pequena, isso traz mais felicidade ao olhar ali o saldo bancário do que propriamente o recebimento da renda. Porque é a reserva financeira que vai te impedir de sofrer nessas emergências que acontecem quando a gente não espera. Hoje aqui no programa a gente está noticiando, por exemplo, as estradas fechadas. Não é um problema que a gente consiga controlar, que a gente consiga evitar. E quando eu tenho uma reserva que de repente esse problema atrapalha o meu trabalho e eu não precise aqui me descabelar e ficar desesperado, porque, gente, pode ter alguém que está indo fazer uma entrega e depende do recebimento desse dinheiro para comprar comida. Então, quando eu tenho uma reserva a quem eu possa recorrer, né, a qual eu possa recorrer, isso me traz um pouco mais de acalento. E as reservas, elas vão começando aos poucos mesmo, né? No primeiro mês, talvez você consiga ficar no azul. Paguei tudo. No outro mês, ou daqui 2 meses, você consegue pagar tudo e ainda sobrar um pouquinho. No outro, mais um pouquinho. E é assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai conseguindo fazer uma reserva de emergência que, de fato, te deixe tranquilo no caso de um desemprego, no caso de uma situação mais extrema, como foi a pandemia, por exemplo, tão recente. Exatamente. Aí a gente se engana ao pensar que, de repente, é ter muito dinheiro para depois começar a investir. Não é. É um processo, é de pouquinho em pouquinho. E o ideal, gente, é quando recebeu a renda, muitas pessoas recebem aí no 5º dia útil, tá próximo, já separe esse recurso, invista antes de gastar. E a segunda pergunta, que também é muito importante, é assim, isso que eu vou gastar me traz a felicidade? Porque existe ali uma ilusão da felicidade temporária. Puxa, de repente eu penso que comprar uma blusinha nova vai me deixar feliz, mas é uma felicidade momentânea, que dura às vezes 5 minutos, às vezes alguns dias, às vezes ela nem chega. E é importante o que a Luciana está trazendo, porque daqui a pouquinho tem o quê? Black Friday, que aliás a gente podia conversar sobre esse assunto na próxima semana, hein? Eu penso que sim. Boa. O que vocês acham? Faz sentido? Manda aí pra gente. Isso. Né, sim ou não? Respondam. E aí, Lu, vem a Black Friday, é uma tentação. Tem um monte de loja que já está antecipando promoção. Começou novembro, já começa a antecipar a promoção. Vê se de fato vai te fazer feliz mesmo essa compra, ainda que tenha um desconto super bacana. É necessário mesmo para você? Será que não vai te fazer feliz segurar a onda, se controlar e falar, não comprei, consegui guardar o dinheiro? Fica a dica, hein? Vamos pensar juntos sobre isso. E eu me coloco nessa também, vou me controlar também. E a compra mais cara é daquilo que a gente não precisa, né? Sabe aquilo que a gente compra e não usa, aquilo que não é necessário? E às vezes é um eletrodoméstico, algo super sofisticado, que a gente até pensa, nossa, vai facilitar a minha vida e depois deixa lá de ladinho. Essa é a compra mais cara, porque você está empatando o seu dinheiro em algo que não terá utilidade na sua vida. E assim, com mais esse puxão de orelha e um sorriso no rosto, encerramos a participação dessa semana. Puxão de orelha com carinho, sempre, coisa de mãe. Até terça. Obrigada, até terça, viu? Boa semana pra nós. Que o dia termine bem. Amém. Até rimou.